Vejamos por quê. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade subjacente do universo é mente e que o universo em si é mental, isto é, que existe na mente do todo. Examinaremos este princípio nas próximas lições, mas consideremos o efeito do princípio se admitirmos que ele é verdadeiro. Se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo no que diz respeito à matéria, à força e à mente. Vereis, portanto, que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram em suas obras místicas e sobre a qual deixaram tão poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que permite a alguém transmutar as condições mentais deve fazer do mestre o controlador das condições materiais, assim como daquelas comumente chamadas mentais. Na verdade, somente os alquimistas mentais conseguiram o grau necessário de poder para dominar as mais grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, como a produção ou cessação das tempestades e a produção e sensação de terremotos, bem como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é uma questão de crença e boa-fé sinceras para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que os mestres existem e que eles têm tais poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo tido experiências que os justificam nessas crenças e afirmações. Estes mestres não fazem exibições públicas de seus poderes. O que buscam, na verdade, é isolar-se das multidões ruidosas a fim de trabalhar melhor seu caminho ao longo da senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e opera conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental, o Kybalion. Contudo, os discípulos e os hermetistas com graus inferiores aos dos mestres, aos iniciados e os instrutores, são igualmente capazes de trabalhar paralelamente ao plano mental na transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que se lhe atribua. O discípulo e praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando condições mentais, estados, etc., em outros, de acordo com diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental, nada são além de fórmulas, frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas, da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Não somente é possível a qualquer um ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar os estados mentais dos outros, da mesma maneira, em geral inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios.
nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios da autoproteção. E além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que se deseja mudar suas condições de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-las em detalhes, uma vez que nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade que subjazem a todas essas diferentes formas de práticas boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade. Neste pequeno livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, desse modo, possuir então a chave mestra, que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo, em que se explica, nas palavras de Kybalion, a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso desse grande princípio por parte de nossos discípulos, porque o que temos aqui é de fato o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental.